Cadê Miramundo Peiba? Cadê Miramundo Peiba? Viado no mato corredor. Cadê meu mano caçador? Cadê caboclo ventania? Esse caboclo é o nosso guia. Bom, vamos então abrir a nossa noite ampliando os nossos conhecimentos sobre o orixá mais popular do Brasil. Aí em Cuba também. Em Cuba também, aliás, o único que tem festas públicas e feriados em sua homenagem, que é Iemanjá. Quem nos ajuda nessa é esse antropólogo e professor formado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, onde atualmente cursa o doutorado, em Ciências Sociais, com ênfase em Antropologia, que é uma coisa que eu adoro, Antropologia. Ele também é colunista da revista Carta Capital. Boa noite, pai. Rodney de Oxóssi. Arô? Salve, Oxóssi, obrigado, nosso pai. Salve, Oxóssi. Tudo bem, querido? Tudo ótimo. Obrigado por ter vindo. O prazer é meu, Rodney. Bom, vamos começar a nossa história falando que a gente está comemorando hoje o dia de Iemanjá, a rainha do mar. Isso. Afinal, qual é a história dessa deidade, dessa deusa que é tão cultuada no nosso país? Iemanjá é uma deusa do povo Iorubá. É cultuada principalmente na região de Abeokuta, na Nigéria. E, por incrível que pareça, não é originalmente uma divindade do mar, é uma divindade do rio. De um rio que corre para o mar, que é o rio Ogum, que fica nessa região da Nigéria e na cidade de Abeokuta, que é cortada por esse rio. Por conta dessa travessia, a gente sabe que os deuses existem porque os homens existem. E, na medida que os iniciados para a divindade do mar, que na verdade é o Olokun, desapareceram, o culto ao Olokun também no Brasil não conseguiu predominar. Mas continua em Cuba. Em Cuba tem um culto muito intenso ao Olokun, exatamente, que é considerado em algumas tradições um orixá masculino e em outras um orixá feminino. E é a verdadeira divindade dos oceanos, do mar. E Iemanjá é a senhora das águas que vem de Olokun, e que vão para Olokun, as senhoras das águas que correm para o mar, é Iemanjá. Então, na verdade, Iemanjá é um orixá do rio, tanto que a saudação de Iemanjá é Odo-Iá, que Odo em Yorubá é rio, Iá é mãe, a mãe do rio. E onde fica a Mamãe Oxum nessa história aqui? Mamãe dos Oxum, rios e da cachoeira. Mamãe Oxum, que é filha de Iemanjá, como todos os orixás são filhos de Iemanjá. E Mamãe Oxum é a divindade mais nova, a mais jovem, que está ligada à água das nascentes, que está ligada à água doce que corre suavemente. E Iemanjá está mais ligada a essa água que vai na direção do oceano. Agora, ela foi ligada ao mar, porque, primeiro, não tinha Olokun, O Olokun foi o culto ao Olokun não prevaleceu no Brasil, portanto, tinha que ter uma divindade para o mar. E o mar tem uma ligação muito forte com o povo ancestral Iorubá e com o povo negro de uma maneira geral, porque, afinal de contas, todos os nossos antepassados chegaram pelo oceano na mais triste condição que um ser humano pode ser submetido. Seguramente. Bom, antes de mais nada, aí é eu, Mamãe Oxum. E é interessante porque toda a festa de Iemanjá começa, na verdade, com Oxum. Antes do presente de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, à meia-noite se faz o presente para Oxum no dique do Tororó, em Salvador. Então, para que não haja nenhum ciúme entre elas, porque é bom que se diga, orixá não é santo, Portanto, todas essas rusgas, ciúmes, diferenças e também paixões, amores, tudo isso faz parte desse mundo dos orixás. Bom, mas por que Iemanjá é considerada a mãe de todos? Primeiro, porque ela é a mãe de todas as cabeças, E a tradução do nome de Iemanjá, Ieye Omo Ejá, a mãe cujos filhos são peixes, obviamente que tem uma tradução imediata, ela é de fato a mãe dos peixes, de todos os seres que habitam o oceano, mas quando a gente traduz o peixe como um ser que tem o oceano como o universo da liberdade, um universo grandioso onde ele pode circular livremente, Então, Iemanjá, na verdade, ela representa a função social da maternidade, mas ela é a mãe do adulto. E Oxum, por exemplo, é a mãe da criança. Isso. E Iemanjá é a mãe do adulto. Então, ela prepara as cabeças para enfrentarem o mundo. Assim como o peixe tem um oceano pela frente, um ser humano, quando cresce, também tem um mundo para conquistar. E a gente sabe também, Rodney, que ela tem várias representações. Sim.
Agora, a que devem essas variedades, né? Aí eu vou fazer uma correlação com as diversas Nossas Senhoras, né? Então você tem, por exemplo, diversas aparições de Nossa Senhora em vários lugares do mundo, né? Em Lourdes, e aí se cria um culto em Fátima, a Nossa Senhora Aparecida mesmo, nas águas, né? E todas essas aparições, ou as fases da vida de Nossa Senhora, quando ela está concebendo, né? Nossa Senhora da Conceição, a Nossa Senhora do Bom Parto. Então, são fases da mesma Nossa Senhora, né? Então, Iemanjá também tem essas fases. Quando ela é cultuada entre os iorubás, ela é a divindade de um rio, ela vem para o Brasil e se torna a divindade do oceano, do mar. Em Cuba, ela também é a divindade de um rio que corre para o mar e assim por diante. E as várias fases trazem uma Iemanjá mais guerreira, trazem uma Iemanjá mais doce, mais calma, às vezes mais velha, às vezes mais mãe, mais avó, né? Às vezes mais mulher também, porque não é porque ela é mãe que ela deixou de ser mulher, sensual, linda, né? Agora, antigamente... E vaidosa. Sim. Antigamente, a Iemanjá era representada por uma mulher de pele escura, de seios enormes. Tá, e a mudança para essa imagem conhecida que a gente viu hoje, com ela saindo do mar, com aquela... Olha aí. Com aquela túnica azul. Isso é antiga, né? Será que isso aconteceu por causa desse sincretismo religioso, católico? Sabe, Rony, o sincretismo é uma rua de mão dupla, né? Se você coloca duas pessoas de culturas diferentes, dois povos diferentes para conviver, ou um sai dizimado ou eles vão sincretizar, porque é uma forma de interagir e de continuar, né, se produzir. Essa Iemanjá, por exemplo, que a gente vê, ela tem símbolos de várias culturas, né? Da cultura negra, essa estrela, esse diadema em forma de estrela, que remete à espiritualidade. Ela tem esses cabelos longos, e aí a gente fala da figura de Janaína, que estava muito presente entre os índios. Então, essa figura, ela remete muito à mãe do Brasil, a grande mãe do Brasil, a grande mãe dos brasileiros, porque ela consegue ter nessa imagem, né, de mulher que concede as graças, as dádivas, ela consegue abraçar e acolher todos os brasileiros. Bom, e aqui no Brasil, de fato, as festas hoje são todas para ela, né? Sem dúvida nenhuma. Dia 2 de fevereiro é dia de festa no mar, já dizia Caymmi. E a mega festa de todos acontece lá em Salvador. Exato. Como é que são essas celebrações? Bom, primeiramente tem a celebração mais restrita. A gente não pode esquecer que toda a celebração do candomblé, ela começa com rituais que são reservados, né? Que são os rituais de oferenda, os rituais de sacrifício, e depois tem a festa pública. Essa festa pública em Salvador, ela tomou, como tudo na Bahia, ela tomou outros ares, né? E se tornou uma festa popular, se tornou uma festa turística, uma atração turística da cidade, e obviamente tem todo um investimento em torno dessa festa. Mas ainda se preserva toda a celebração litúrgica, toda a celebração restrita dentro dos terreiros de candomblé. Agora, quando se vai para a beira do mar para ofertar os presentes, que sai aquela procissão marítima, né? Muitos daqueles balaios, né, daqueles cestos que vão cheios de perfumes, flores, pentes, enfim, todas as coisas que uma mulher vaidosa gosta, tudo isso representa aquilo que já foi feito dentro do terreiro e é o término de uma obrigação, né? É o término de um ritual, né, que começou no restrito e que acaba no público. Bom, na verdade, Iemanjá é o orixá mais popular do nosso país. Sem dúvida nenhuma. O que significa essas oferendas jogadas no mar, que você estava falando agora há pouco aí? E tem negócio das 7 ondas. Claro, também. Isso é a dádiva, né? Essa relação de dádiva é a relação que a gente estabelece com qualquer divindade. Dar, receber, retribuir. Né? Então, os devotos têm essa relação com Iemanjá. Eles dão um presente esperando receber uma graça ou voltam para agradecer pela graça alcançada. Então, essa relação, né, que é estabelecida não só no dia 2 de fevereiro, mas também no dia 31 de dezembro, quando a grande maioria dos devotos ou não devotos de Iemanjá vão de branco para as praias e têm o hábito de jogar flores ao mar, têm o hábito de pular 7 ondas, e esse ritual de pular 7 ondas está ligado muito mais à Umbanda do que ao Candomblé. O 7 é um número cabalístico, como a gente bem sabe, mas existem as 7 linhas da Umbanda, né? E pular 7 ondas é como se você estivesse fazendo um pedido para cada uma das divindades que são chefes dessas 7 linhas da Umbanda.
Ah, que interessante. Pois é. Mas existe também uma ligação de afetividade entre o candomblé e a Umbanda? Sem dúvida nenhuma, são religiões de matriz africana. Elas têm a mesma matriz, embora não sejam a mesma religião. Até porque a saudação, nós estamos falando aqui, são as mesmas. São. Os orixás são os mesmos. Eles tomam formas de culto e ritual diferenciadas, né? Mas são os mesmos orixás, são as mesmas divindades. A Umbanda é um processo de sincretismo, né? E que nasce com o ideário da brasilidade, né? De evocar esse projeto nacional, esse projeto de nação que une as três raças. Claro, mais simbólico do que real, propriamente, mas que nasce com esse ideário. Então, a Umbanda é a religião brasileira por excelência. O candomblé é uma religião também nascida no Brasil, mas que se identifica muito mais como afro-brasileira, porque é uma religião de resistência e faz questão de preservar os elementos da cultura tradicional africana. Bom, eu estou vendo ali que você está com uma Iaô sua ali também, né? Exatamente. Na verdade, ela é Iaquequerê. O Iaquequerê já? Iaquequerê é a mãe pequena, meu braço... Desculpe, pensei que fosse direito. Uma Iaô. Não, já é uma senhora graduada. E é de Nanã, que é a mais velha de todas as Nanã-Buruquê, que é a mais antiga de todas as entidades. Nanã-Buruquê. Uma velha senhora e respeitável. Respeitável. Pois é. Eu não vi a guia dela de longe, estava vendo, mas não... É meio lilás, né? Sim, exatamente. Bom... Uma pergunta, Odin, por que Iemanjá se transformou, se tornou na mais popular de todos os orixás, do nosso país? Rony, eu acho que tem a ver com o arquétipo da mãe, porque a função social da maternidade é uma função universal. Portanto, você sempre tem esse simbolismo da mãe, da grande mãe, em todas as religiões, inclusive nas religiões pagãs, nas religiões que antecedem o cristianismo, existe esse arquétipo da grande mãe. E Iemanjá é um pouco essa grande mãe. Portanto, foi muito fácil. A Wicca, inclusive. Exatamente, a Wicca, né? A grande mãe, a religião da deusa, essa grande mãe, e Iemanjá é uma dessas grandes mães, né? Portanto, o arquétipo de Iemanjá está presente em todas as culturas, né? Lévi-Strauss dizia que os mitos dialogam entre si. Portanto, é fácil você encontrar Iemanjá em todas as culturas, talvez com nomes, com cores, enfim, com formas diferentes, mas o arquétipo de Iemanjá vai estar presente em todas as culturas, porque a mãe faz parte de todas as culturas. Olha, uma outra coisa que eu fico vendo é o seguinte, que eu tenho muita curiosidade, eu sou uma pessoa ligada ao ecumenismo, né? Eu gosto muito dessas coisas. Eu fico vendo, às vezes, o seguinte, vou só regionalizar em função do orixá de quem nós estamos tratando hoje. Nosso país tem uma costa sensacional, banhada pelo mar, mas é muito grande. Agora, por que essa coisa é mais forte na Bahia? Mais precisamente em Salvador? Sem dúvida nenhuma, pela presença negra. Pela presença negra, porque Salvador é a cidade mais negra do Brasil. Sem dúvida. Embora o culto a Iemanjá, ou a devoção, melhor dizendo, a Iemanjá, ela extrapola os limites do candomblé ou da Umbanda, né? Iemanjá, ela é uma referência para pessoas de todas as religiões, que muitas vezes estão ali colocando a sua oferenda, jogando as suas flores, o seu perfume ao mar, para Iemanjá, sem necessariamente ter nenhuma ligação com as religiões de matriz africana. Mas é interessante dizer, Rony, que onde prevaleceu, onde houve presença negra, o culto ao orixá também foi constituído. Então, do Oiapoque ao Chuí, né, ainda extrapolando os limites do Brasil, porque existe um culto muito forte de orixá no Uruguai, né, na própria Argentina, muito mais introduzido por brasileiros, mas também o candomblé e a Umbanda estão presentes na Argentina e espalhados pelo mundo inteiro, né? Há terreiros de candomblé em Portugal, há terreiros de candomblé até na Alemanha. E Cuba? É semelhante com a nossa coisa Cuba aqui? É muito semelhante, né? O mesmo grupo étnico que veio para o Brasil foi para Cuba. Lá é chamado de Locumi, né? E aqui Iorubá, ou Nagô, né? Então, Iemanjá, ou lá Iemanjá, né? Xangô, em Cuba, são orixás muito populares, né? E a santeria corresponde ao candomblé. Entendi. Assim como o vodú no Haiti também corresponde ao candomblé, né? Claro, há toda uma carga de preconceito relacionada a essas religiões, mas a rigor... Fundamentalmente ao vodú, né? Fundamentalmente ao vodú, sobretudo por conta daqueles filmes que se popularizaram, né? E as pessoas têm uma visão muito errada do que é o vodú, por conta desse cinema essa imagem estereotipada, né? Enfiar agulha. Exatamente. Então não é nada disso. Tanto que no Maranhão o culto que prevalece é o culto dessa etnia chamada Jeje, e que prevalece no Maranhão, que tem muita semelhança com os cultos realizados no Haiti.
assim como os cultos da Bahia têm muita semelhança com os cultos de Cuba. Olha, eu vou dizer, numa hora dessa, Rodney, que eu vejo como é importante essa sua ligação com a antropologia. Sem dúvida nenhuma. Não é? Porque é uma das ciências mais apaixonantes que existe. E sabe, Rony, eu saio do terreiro e vou para a academia, né? Que é um movimento muito importante, porque eram espaços negados, espaços que eram de difícil acesso para o nosso povo, né? Sobretudo o povo de terreiro, que é um povo que nunca teve vez nem voz. E quando a gente sai do terreiro e vai estudar, a gente leva uma nova visão, uma nova forma de olhar para as nossas coisas, porque o nativo vai fazer uma leitura muito mais profunda das coisas que ele conhece e vive no dia a dia. Então, o maior dado de pesquisa que eu trago é a minha vivência, né? Tudo aquilo que eu vivi a minha vida inteira na Umbanda e no Candomblé é o que eu estudo hoje na antropologia. Sensacional. Eu quero te agradecer muito por ter vindo. Eu que agradeço. Aqui. Um grande prazer. Mas eu nunca conversei com um babalorixá que fosse antropólogo, que fosse professor. Sim. E é o pai Rodney de Oxóssi, o Queiro. Obrigado por ter vindo, querido. Eu agradeço. Aproveito para convidar todos no dia 18 de fevereiro a grande festa de Iemanjá na cidade de Santos. Ah, quando é? Dia 18 de fevereiro. Em Santos. Que parte de Santos? No Aquário Municipal de Santos começa a procissão. Obrigado. Muito linda. Lindo. Está todo mundo convidado, então. Todo mundo Obrigado. convidadíssimo. Obrigado.